noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos vocês. Isso. Mateus capítulo 9 diz assim a palavra de Deus. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Oremos mais uma vez. Senhor, como foi bom, Senhor, cantar a Ti, enaltecer Teu nome, bendizer a Sua glória e majestade, celebrar a Sua presença em nosso meio. Mas nada se compara a sermos imergidos na exposição de Sua palavra. Então, Senhor, nós precisamos mais uma vez sermos iluminados pelo texto, sermos encorajados, edificados, exortados. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós fazemos essa oração porque nós temos a absoluta certeza de que o Senhor fala conosco através de Sua palavra. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos já perceberam, pela leitura que nós estamos fazendo, pelas exposições que estão sendo feitas nas noites de domingo com relação aos milagres que Jesus realizou enquanto esse exercia o seu ministério. Então os irmãos já devem ter ouvido uma dezena de vezes que o tema principal que Mateus intenciona revelar aos seus leitores é falar sobre a autoridade que está sobre o indivíduo chamado Jesus Cristo. Então a gente vê esse tema sendo perpassado por todos os capítulos, e essa é a intenção primária de Mateus: revelar a todos aqueles que estarão lendo o seu evangelho que Jesus é aquele que exerce autoridade. Nós já observamos que enquanto Jesus ensinava, no finalzinho do capítulo 7 de Mateus, os homens se admiravam como Jesus falava, como quem tem, o que, irmãos? A autoridade. Nós também já observamos que Mateus pega esse tema e vai começar a introduzi-lo dentro dos milagres / doenças. Quando as enfermidades são curadas, o que Mateus está querendo dizer
é que Jesus não tem apenas autoridade para ensinar, mas Jesus tem autoridade sobre todas as enfermidades. Posteriormente, vocês viram que Mateus menciona um texto onde Jesus ordena que a natureza se acalme. E ao fazer isso, os discípulos ficaram perplexos e disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? Porque ele tem autoridade não apenas para falar a palavra, não apenas para ensinar, não apenas para curar enfermidade, não apenas para dizer à natureza que ela se acalme, e ela se acalma. Posteriormente, vocês viram que quando Jesus sai do barco, depois de ordenar que as tempestades venham se acalmar, Jesus põe os seus pés sobre a areia da praia da cidade de Gadara, e o que vocês viram? Viram Mateus mencionar um texto, referindo-se a Jesus como aquele que tem autoridade sobre os seres espirituais / demônios. Os demônios correm e prostram-se diante de Jesus e o adoram. E dizem: Senhor, sabemos que tens autoridade sobre nós, mas ainda não chegou o tempo. Mas nos manda fazer isso, e nós iremos fazer. E é o que Jesus manda, e eles fazem. Por quê? Porque Jesus tem autoridade. Então vocês veem nitidamente esse tema sendo uma linha que vai perpassando os capítulos do Evangelho de Mateus, que esse é o objetivo desse autor: mostrar aos judeus e a todos aqueles que estarão lendo que Jesus exerce autoridade sobre todas as coisas. Tanto é que ele vai terminar lá no capítulo 28, dizendo: então ide, ensinai, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vejam esse tema sendo perpassado. E agora nós nos deparamos diante de um breve texto, que esse também é um daqueles textos que está inserido em mais 2 outros textos, em Marcos 2, 1 ao 12, e em Lucas 5, 17 ao 26, e Mateus é o mais sucinto, é o mais breve, quando ele se refere a esse episódio. Mas vejam que Mateus está relacionando também esse episódio ao fato de Jesus ter autoridade. Mas qual é agora a ideia de Mateus? É que Jesus tem autoridade para o que, irmão? Vocês leram o texto? Jesus tem autoridade para o que, irmão? Perdoar pecados. Estão vendo aí o negócio? Jesus tem autoridade para perdoar pecado. É isso que diz os versículos de número 4. Conhecendo Jesus e seus pensamentos, disse-lhes: porque vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande mais? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E então ele faz o que nós já percebemos a partir desse texto. Então, mais uma vez, Mateus não foge do tema em que ele quer traçar. Jesus exerce autoridade, só que agora Jesus exerce autoridade sobre algo que é extremamente sobrenatural. O pecado é algo terrível, irmão. O pecado é algo terrível. Mas Jesus também apaga os pecados, tem a capacidade de perdoar os pecados, e é exatamente sobre isso que a gente quer falar para vocês. Sendo quem é, nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus é apresentado aqui chegando na sua cidade, e a gente sabe que é a cidade de Cafarnaum, onde Jesus
colocou a cidade de Cafarnaum como seu QG, como seu quartel-general. Era lá que ele pousava e dali ele saía para exercer o seu ministério nas mais demais localidades. Mas sempre quando ele saía, ele retornava para esse lugar. E Mateus menciona aqui que Jesus voltou para a sua cidade. Ele foi para a sua cidade. A gente sabe que é a cidade de Cafarnaum, onde também Pedro morava. Pedro também morava aqui. E alguns dizem que na verdade Jesus não tinha uma casa para si, mas ele pousava sempre na casa de Pedro, e quando ele ia para a circunvizinhança de Emaús e da cidade de Betânia, ele pousava na casa do seu amigo chamado Lázaro, certo? Então eram as cidades que normalmente Jesus fazia como um QG, e dali ele saía para propagar o evangelho. Então, muitos de vocês já assistiram, talvez vocês já assistiram alguns filmes, quando esse episódio é narrado, é na casa de Pedro, as pessoas destelhando a casa de Pedro, e Pedro irritado, mandando parar com aquilo. Vocês já assistiram esse filme? Tem um filme que aparece essa cena. Pode ser, pode também não ser. O que é bom é a gente se ater ao texto, né, irmãos? O que o texto diz é que Jesus volta para a sua cidade. E em sua casa, nesse habitat onde ele pousava, acontece algo extraordinário que Mateus deseja narrar para nós. E a primeira coisa que nós devemos analisar no texto é que aqui há um problema de religiosidade, irmão. Nesse texto, Mateus insere uma pitada de religiosidade da parte dos mestres da lei, fariseus e saduceus. Ele menciona esses indivíduos aqui, como sendo uns antagonistas ao personagem chamado Jesus Cristo. Essa história aqui, essa narrativa, vai ser narrada ao redor de Jesus, mas vai haver opositores. Vai haver quem se opõe a Jesus. E quem se opõe a Jesus? Os religiosos, os mestres da lei e os saduceus. É estranho aqui, mas é interessante a gente observar que esse grupo de fariseus, esse grupo de religiosos, eles têm características, irmãos. Os religiosos sempre são pautados por características, principalmente nos textos dos evangelhos. Principalmente nos textos dos evangelhos. Você vai ver os evangelistas citando isso a respeito dos religiosos da época. Se a gente ler Marcos, nós iremos encontrar uma descrição a respeito dos religiosos, com relação à procura de conforto. Nesta narrativa, nós percebemos que os religiosos sempre procuram o conforto, ao invés da palavra. Se você ler Marcos, Marcos vai dizer que Jesus estava pregando a palavra. Nessa casa aqui, nesse ambiente, uma multidão de pessoas se reuniu e Jesus estava pregando a palavra. E aí eu quero que você abra em Marcos capítulo 2, versículo 6. Você vai ver essa descriçãozinha que eu quero informar a vocês. Marcos 2 e 6. É o mesmo episódio. Eu não vou ler todo o texto, que a gente já está por dentro do texto. Eu só quero trazer iluminação sobre esse tema. 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Leia o versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, olha a descrição. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. O lugar não estava semelhante ao que nós estamos aqui. Até que a igreja está bonitinha, né? Está cheinha, mas ainda não está cheia. Cheia se tivesse todo mundo sentando no chão, um pisando no outro, né? Não havia lugar absolutamente aqui para absolutamente ninguém.
Esse era um ambiente em que, enquanto Jesus pregava, as pessoas iam chegando e elas iam se batendo uma na outra, querendo entrar para tentar ouvir aquilo que Jesus estava falando. Não havia lugar, irmãos. Não havia mais lugar para absolutamente ninguém. Mas é interessante, irmãos, é interessante como o texto, de forma irônica, ao colocar os fariseus, os mestres da lei, dentro desta cena, menciona eles como? Sentados, de forma confortável. Não havia lugar nem junto à porta, mas 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei. Eles não estavam. Quando a gente vai lendo todo o evangelho, a gente percebe que os fariseus e mestres da lei, eles não se aproximam de Jesus para ouvir a palavra. Eles não desejam ver um sinal sendo realizado para ter a confirmação de que Jesus é o Messias. Eles não querem isso. Eles já chegaram à conclusão de que não vão aceitar Jesus como quem tem autoridade. Eles já chegaram a essa conclusão. Eles já endureceram o coração de tal forma de que nada do que Jesus diga ou faça vai mudar os pensamentos deles. Mesmo assim, eles estão sempre na cena. Mesmo assim, eles estão sempre lá no local. Para quê, irmãos? Em muitas das descrições a gente vai perceber que eles sempre apareciam ali, não para aprender, não para serem impactados por alguma coisa feita por Jesus, mas para pôr Jesus à prova, para tentar ludibriar a massa, aí contra o Filho de Deus. O Filho de Deus ensinava, o Filho de Deus curava, o Filho de Deus dizia para a natureza se acalmar, o Filho de Deus dizia para os demônios irem embora, e eles iam, mas os fariseus não aceitavam, mas sempre estavam lá, junto à multidão, mas sempre confortáveis. Eles sempre queriam os melhores lugares, nada menos do que isso, porque eles eram pessoas importantes. Escute isso aqui, irmãos. Eles eram pessoas importantes, por isso deviam ficar sentadinhos. E se houvesse qualquer judeu que estivesse sentado, deveria dar lugar a eles, porque eles eram os mestres da lei. Eles sentavam na cadeira de Moisés. Inclusive havia um ditado entre os judeus que se um fariseu não entrasse no céu, ninguém mais entraria. De tão forte era a santidade do fariseu. Tudo carcaça, tudo mentira, tudo religiosidade. Nada de praticidade, nada de coração mudado, mas apenas com o objetivo de estar no meio para de alguma forma ganhar notoriedade. Mas nunca ele abre mão do conforto. Irmãos, aqui a gente pode aprender uma coisinha, irmãos. O conforto, ele nunca é ruim. Conforto é bom. A gente deve procurar fazer com que nossa igreja, ao invés de cadeiras, tenham poltronas, né? Ao invés de um ar quente, tenha um ar condicionado. Certo, senhor não, irmãos? Senhor não, irmãos, né? É melhor, conforto, é mais conforto. Ao invés de quem tem carro vir estacionar ao redor do campo, era bom que a própria igreja tivesse um estacionamento. Ao invés das mamães, né, virem para a igreja e ficarem com seus filhos no colo, seria bom a própria igreja ter um berçário, conforto, né?
Conforto. Ao invés de ter essa luz aqui incandescendo sobre os olhos de vocês, uma luz branca, tem uma luz mais leve, onde não vai encandecer os olhos de vocês. Vocês vão passar horas e horas olhando para Joe e não vão se cansar. Conforto. Essas coisas são boas ou são ruins, irmãos? São boas. Elas são boas. E se nós pudermos dar a vocês, daremos. Mas essas coisas, elas não pautam a nossa adoração. Essas coisas não pautam a nossa estadia na igreja. Nós começamos a perceber que nós saímos do cristianismo e entramos na religiosidade quando a gente começa a se preocupar com essas coisas. É um som mais baixo, é um som mais alto, é uma luz mais fosca, é uma luz mais clara, é um ventilador mais quente, é um ventilador que não ventila, e eu não estou me sentindo bem. Mas você não está se sentindo bem por quê? Cristo não está sendo pregado, a glória de Deus não está sendo revelada a você, os elementos da ceia, que é a ordenança bíblica, não estão sendo entregues a você. Os louvores que estão sendo entoados não enaltecem a majestade de Deus e leva você à oração. O culto que é feito não é envolto com uma atmosfera em que existe um momento em que a gente separa para arrepender-se dos nossos pecados e dizer a Deus: Senhor, eu reconheço que eu pequei contra Ti e que eu preciso de Tua graça para continuar adorando ao Senhor. Essas coisas que são essenciais, elas não estão sendo feitas. A gente começa a entrar na religiosidade quando a gente dá mais valor a coisas que não têm valor, a querer conforto e não palavra, a querer emoção e não poder de Deus, a querer emoção e não o evangelho na veia. Meus irmãos, infelizmente, a maioria dos crentes hoje, e aí eu, glória a Deus, não digo a vocês, uma das primeiras coisas que faz uma pessoa se voltar para determinada igreja é se ela vê que essas igrejas têm tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Elas irão escolher uma igreja para se congregar se essa igreja tiver berçário, tiver ar-condicionado, tiver poltrona, tiver estacionamento, tiver isso, tiver aquilo. Serão essas coisas que inclinarão essa pessoa a se congregar nesta igreja religiosa, à procura de conforto. Não abre mão do conforto. Seu culto não é para Deus, seu culto é para você. Você é igual aos mestres da lei, que diante do próprio Deus, diante da própria autoridade encarnada, está pouco preocupado com o que está sendo dito, com a atmosfera que está sendo envolta ali naquele ambiente. Você está mais preocupado se está quente, ou se está frio, se está alto, ou se está baixo, se a luz está mais fosca ou não, se o ventilador está em cima de você ou não. Ou eu não gostei hoje do culto, por quê? Porque toda vez eu me sento naquele lugarzinho, e hoje, quando eu cheguei, tinha uma pessoa no meu lugar. Passei o culto todinho irritado. Imagina isso, irmão? Você imagina? Já compraram o terreno da igreja, a cadeira. Aquela cadeira é minha, e ninguém tasca, ninguém senta nela. Se sentar, eu não vou dizer nada, porque eu não vou demonstrar que eu estou irritado, mas lá no coração tá chateado. Mas pode ser, a pessoa não compreende. Isso aí é o meu lugar. Religioso, só religioso, não tem nada de cristianismo na veia. Aqui a gente aprende, irmão, que nós devemos também nos arrepender disso.
É interessante, irmãos, que esses religiosos, além de ser pautados por uma procura por conforto, eles se incomodam quando suas mentes são atingidas. Eles estão lá, mas eles não querem ser feridos. Eles não querem ser atingidos. Olha o que diz Mateus capítulo 9, versículo de número 3. Quando Jesus diz que os pecados daquele homem estão perdoados. Para esses mestres da lei, Jesus está cometendo um absurdo. Quem são os mestres da lei? Os detentores da palavra, os detentores da Torá, os detentores da Bíblia. E eles sabem que nenhum homem tem poder para perdoar pecado. Qualquer pessoa que ouse dizer que perdoa, que cancela o pecado de quem quer que seja, nós perdoamos os pecados dos outros, mas não como Deus. Você sabe disso, tá, irmãos? O nosso perdão que a gente faz para com o outro não é o perdão que Deus faz com os indivíduos. Vocês devem saber disso, né? Aqui não está aquele negócio da gente resolver não se vingar. Quando a gente perdoa, o que a gente está dizendo é: eu não vou me, mas a conta está lá. Vocês estão entendendo? A conta continuou lá. Quando Deus perdoa pecado, Ele apaga, Ele cancela. Não é apenas se vingar, é tornar esse indivíduo alvo de suas bênçãos. Porque há um cancelamento total das dívidas. E os fariseus, saduceus sabiam que nem o homem tem autoridade para fazer isso, para proferir uma palavra de perdão, que só o próprio Deus pode. O que Jesus está fazendo é ferindo a mente dos fariseus, irmãos, com sua teologia quebrada. Quando Jesus diz: seus pecados estão perdoados, os fariseus sentadinhos ali no lugar, eles começam a internamente ficarem feitos siri dentro de uma lata. Vocês já viram siri dentro de uma lata, irmãos? Eles começam, se eles pudessem, eles estraçalhavam Jesus, eles voavam em cima de Jesus, e eles matavam Jesus naquele mesmo lugar, mas eles não podiam. Eles tinham que continuar no seu status, sentadinhos, sem demonstrar muita coisa feia. Isso é o fariseu, isso é o religioso. A mente está incomodada, mas para não causar mal impressão diante das pessoas, eu fico no meu lugarzinho. Fariseu religioso. Os religiosos se incomodam quando suas mentes são atingidas, mas Jesus atinge. Irmãos, e aqui agora vai a aplicação. Como as igrejas estão cheias de religiosos e não de cristãos, quando o verdadeiro evangelho ele é exposto, ele é pregado, as mentes desses religiosos começam a ser feridas. E eles começam a se incomodar. Começam a achar que ali não é o seu lugar. Quando as verdades do evangelho passam a ser pregadas e elas começam a ser confrontadas, há um confronto, há uma exortação a observarem a vontade de Deus. Quando um pregador, quando a mensagem do evangelho começa a ser exposta, dizendo aos crentes: arrependam-se de seus pecados, produzam bons frutos, passem a exercer o fruto do Espírito Santo em seu coração, ajam com amor, com bondade, abandonem a mentira, abandonem a falsidade. Quando essas coisas começam a ser proferidas, quando o pregador começa a dizer para a juventude abandonar a lascívia, a pornografia, há um verdadeiro atiçamento no coração, porque essas verdades, elas só têm seu pouso no coração do verdadeiro cristão, mas no coração do religioso, essas verdades só vai ser como um fogo que vai incendiar uma floresta. São religiosos,
São religiosos que não conseguem receber exortação. São religiosos que não conseguem ser feridos pela espada da palavra de Deus. São religiosos que vêm para a igreja apenas para ter um conforto mental, um conforto social, apenas porque se acostumou a estar envolvido com essa atmosfera de sociabilidade de pessoas. Os amigos que tem são os amigos da igreja. Então nada melhor estar com eles. Então será esse lugar em que eu vou ficar. Mas não é o verdadeiro cristão. E então quando Deus ordena que ele se arrependa, que ela se arrependa, que ele comece a orar, que ele comece a ler a Bíblia, que ele comece a exercer as disciplinas espirituais, que Deus está terrivelmente chateado com você, triste com você, porque ao invés de você ser um cristão autêntico e verdadeiro, fugaz, um cristão vibrante diante da presença de Deus, o que você é um católico enrugado, só isso e nada mais. Um católico envolto com a roupagem de evangeliquez, só isso e nada mais. Nada mais. Religioso, que se preocupa com seu próprio conforto, que não aceita quando a palavra atinge você. E seja quem for que pregue, ou João, ou Francisco, seja quem for que pregue, tem que pregar algo que se encaixe no seu quadradinho. Vocês estão vendo que as igrejas estão assim? As igrejas, elas estão moldando o evangelho para que o evangelho se encaixe no indivíduo. Porque os indivíduos agora são dessa forma. Então é o evangelho que tem que se amoldar. É a palavra que tem que se amoldar. É a palavra que tem que se transformar. Não é você. Não são os indivíduos que compõem a igreja, que frequentam a igreja. Religiosos. Nada mais. E sabe de uma coisa, irmãos? Jesus nunca se livrou dos religiosos. Em todo o ministério de Jesus, os religiosos estavam lá. A igreja evangélica, a igreja de Cristo, durante séculos, nunca se livraram dos religiosos. Eles sempre estavam lá. Nós, igreja bíblica querigma, nunca iremos nos livrar dos religiosos. Eles sempre estão no meio. Mas sabe de uma coisa? Religioso aqui essa noite. Aqui vai uma advertência do próprio Deus para você. Chegará um dia em que Deus enviará os seus santos anjos para fazer a colheita que deve se fazer. E quando ele enviar os seus santos anjos, ele então vai separar o trigo do joio. Até lá, trigo e joio estão juntos. Porque os religiosos sempre parecem com o crente. O joio sempre parece com o trigo. Então, humanamente, não dá para a gente diferenciar. Eles parecem ter a mesma essência. Eles parecem servir ao mesmo Deus. Eles assistem ao mesmo culto. Eles cantam as mesmas canções. Eles louvam as mesmas canções. Eles ouvem a mesma mensagem. Mas, essencialmente, são pessoas diferentes. E como é que a gente arranca? Não arranca. Os discípulos foi que disseram: Senhor, quer que a gente arranque? Jesus disse: não dá. Mas chegará um dia, o religioso, escute, chegará um dia em que Deus vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, o verdadeiro cristão, daqueles que são apenas religiosos, que frequentam a igreja apenas por confortos e nunca querem que suas mentes sejam feridas pelo evangelho, e ao ser feridas sejam curadas, e ao haver arrependimento haja uma nova vida. Eu louvo a Deus, porque Deus nessa igreja
tem aberto os nossos olhos, através de mensagens após mensagens, de sermões após sermões, nos chamando ao verdadeiro arrependimento. Mas a cena aqui apresenta esse problema, mas também apresenta uma coisa linda, que é uma humanidade por parte de algumas pessoas, que a gente não deve, em hipótese nenhuma, a gente não deve deixar passar despercebida, tá bom? Há aqui uma amizade revelada na dificuldade. O problema é os fariseus, que sempre se põem contra a mensagem revelada do próprio Cristo. Mas aqui há uma amizade revelada por parte de algumas pessoas no meio dessa dificuldade. O evangelista Marcos, se você for lá para Marcos capítulo 2, ele faz essa descrição de forma melhor do que o próprio evangelista Mateus. Marcos diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quantos irmãos? Por 4 deles. Vamos imaginar que cada um pegava do lado da cama, né, irmãos? E levava o paralítico. Perceba, é por essa razão que muitas das vezes quando Jesus curava, escute aqui, ó. Muitas das vezes quando Jesus curava, Jesus dizia assim: não diga nada a ninguém. Por quê? Porque Jesus não queria atrair essa fama de curador. Porque no momento em que não tinha jeito, irmão, não tinha jeito. As pessoas falavam. E quando falava, isso atraía muitas e muitas pessoas para perto de Jesus. E essas muitas e muitas pessoas iriam trazer para Jesus certas dificuldades. Por isso que você vê muitas vezes Jesus tendo que correr e ir para os montes para ficar sozinho e orar. Outras vezes Jesus tem que atender pessoas, mas essas pessoas são impedidas de chegar até Jesus por causa de quem? Da multidão. Lembra-se de Zaqueu? Impedido por causa de quem? Da multidão. Lembra-se da mulher do fluxo de sangue? Impedido por causa de quem? Da multidão. E esse homem aqui, esses 4 homens, com uma amizade bela, e eu acho lindo, eu acho que quando você for falar de amizade, tá certo? Quando você for falar de amizade, um dos textos que você deveria invocar é esse texto. Esse texto aqui demonstra a essência de uma verdadeira amizade. Esses 4 homens, eles são caracterizados nesse texto como homens de fé. Homens de fé. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 2 de Marcos: vendo a fé que eles tinham. Então, irmãos, não há menção de fala aqui por parte desses homens. Eles não interagiram, eles não falaram nada, porém o texto é claro em exaltar a fé que eles tinham. Eles pegaram esse paralítico que não podia andar, porque eles sabiam que se eles conseguissem colocar o paralítico diante de Jesus, Jesus resolveria o problema do paralítico. Uma verdadeira amizade, escute aqui, uma boa amizade, um bom relacionamento, ele tem que ter isso em mente, irmãos. Se você, não é que você está proibido de desenvolver relacionamento com quem não tem fé autêntica, com quem não tem fé verdadeira, mas você é um ser sociável, você é um ser que tem que haver uma rede de pessoas ao seu redor, fazendo com que o desenvolvimento de uma amizade autêntica seja verdadeira.
Só que, meus irmãos, aqui vai um conselho que todos nós temos que observar. No desenvolvimento das nossas amizades, nós deveríamos procurar amigos de fé. Viu a música do Roberto Carlos? Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada, né, irmãos? Amigo de fé, amigo que tem uma visão bíblica, amigo que na hora do aconselhamento, os conselhos que irão partir desse indivíduo, serão um conselho que terá o referencial de Deus, da palavra de Deus. Mas comece a desenvolver amizades ímpias, irmãos. O que o ímpio tem para dar para o cristão, irmãos? Nada. E é por isso que o salmista, no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Meu filho ou minha filha, em nome de Jesus, não caminhe sozinho. Procure, nessa caminhada que Deus propôs a você, desenvolver laços. E ao desenvolver laços, procure observar uma descrição muito simples. Quem você está se achegando? São pessoas de fé. São pessoas que têm a Bíblia como palavra de Deus. São pessoas que irão orientar você com relação à palavra de Deus. E aqui vai um conselho, porque nós muitas vezes queremos procurar amigos que sejam de fé, mas nós não somos de fé. Seja um amigo de fé. Seja um amigo que estará com uma visão apropriada de levar quem quer que seja aos pés de Jesus. Se seu amigo não lhe leva para perto de Deus, despreze essa amizade. Despreze essa amizade. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está falando para você. Mas entenda que as amizades que devem ser desenvolvidas, construídas, são aquelas que nos levam para mais perto de Deus. São aquelas que te incentivam a ler a Bíblia. São aquelas que te incentivam a orar. São aquelas que te incentivam a ir para o culto. São aquelas que te incentivam a permanecer no casamento. São aquelas que te incentivam a permanecer lutando. Amizades ímpias são descartáveis. Os conselhos dos ímpios é: deixa de ser besta. Abandona isso. Deixa de ser carola. Amizades cristãs, não. O cristão sempre estará submisso a Deus mediante a fé. E submisso a Deus mediante a fé levará outros a estarem mais perto de Jesus. Desenvolva isso. Isso é uma amizade bela. É amigos que são perseverantes. Veja o que o texto de Marcos 2 e 4 diz. No versículo 4 o texto diz assim: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto deixaram a maca em que estavam deitando o paralítico. Obstáculos apresentados ao paralítico, mas que foram removidos pelos seus 4 amigos. Uma verdadeira amizade é uma amizade que impõe perseverança nas coisas essenciais da vida. Amizades que observam tudo como forma descartáveis. Deixa isso. Abandona isso. Deixa a mulher. Deixa os filhos. Deixa de ser besta. Esse tipo de amizade não entra dentro do critério de amizades cristãs bíblicas, onde um verdadeiro amigo leva o outro para perto de Jesus, mas sabe que até chegar a Jesus há diversos obstáculos, mas o verdadeiro amigo se encarregará
de eliminar cada um desses obstáculos, para que você fique mais perto de Jesus. A gente podia falar aqui 3 horas sobre amizade, né, irmãos? Mas a gente tem que chegar na autoridade de Jesus. Então pule essa ideia de que dentro dessa cena há os fariseus que impedem o cara de chegar a Jesus, há os amigos que levam o paralítico até Jesus. Mas nesta cena, nesse ambiente, a autoridade de Jesus vai começar a ser revelada. Vejam que quando os 4 homens, desentelhando a cobertura, colocam o paralítico bem no... É interessante isso, né, irmão? Como é que eles sabiam o exato lugar em que Jesus estava? Vá buscar conceito cultural que você vai entender essas minúcias. Mas o fato é que eles desentelharam a casa exatamente no lugar e abaixaram o paralítico. Você imagina a cena, irmão? Você consegue imaginar a cena? Que estardalhaço foi! Mas eles assim o fizeram. Destelharam, colocaram o paralítico aos pés de Jesus. E agora, somente agora, essa cena vai ganhar sentido. Se terminasse aqui, na presença dos fariseus, e no fato dos amigos desse homem trazerem ele até aqui, se terminasse apenas nisso, toda esta cena serviria apenas para ser jogada no lixo. Ela não serviria para revelar a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vejam, irmãos, Jesus revela quem Ele é através dessa cena, quando o texto de Mateus capítulo 9, versículo 4 diz: conhecendo Jesus os seus pensamentos. O texto é claro em dizer, irmãos, que a crítica dos fariseus foi uma crítica de foro íntimo. Era algo que estava apenas no campo da mente e do coração deles. Eles não externaram, eles não falaram, eles não agiram, eles apenas pensaram. E essa aqui é a questão, irmão. Quem é que é poderoso o suficiente para ter um atributo chamado onisciência? E onisciência é o conhecimento abundante de Deus sobre todas as coisas. Deus conhece tudo, até mesmo o que vem à nossa mente. Olha o que Mateus está dizendo, irmãos. Olha o que Mateus está passando para os seus leitores. Que em dado momento Jesus manifesta como alguém que tem um atributo daquele que foi apresentado no Antigo Testamento, como quem conhecendo a mente das pessoas. Quando você lê, por exemplo, Salmo 139, o que é que o salmista vai dizer? Senhor, para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subir, lá tu estás. Se eu descer, também tu estás. De que ele está falando? Da onipresença de Deus. No mesmo texto, ele vai dizer que o Senhor sonda e conhece o seu coração. De que ele está falando? Da onisciência de Deus. Da capacidade que Deus tem de conhecer a mente dos homens, de escrutinar a mente e o coração dos homens. Mateus está dizendo, sabe aquilo que tem em Deus? A onisciência de conhecer absolutamente todas as coisas. Esse homem que está entre vocês também conhece o coração das pessoas. Irmãos, e aqui, diante de nós, essa verdade deve nos levar à adoração. Nosso Senhor Jesus sabe exatamente o que está em nossos corações. Então, toda essa roupagem de religiosidade, tudo isso que nós acabamos de fazer, elas são boas para nós, elas são apresentáveis para nós. Nós nos vestimos bem, nós colocamos uma gravata, um sapato, nós até chegamos na igreja, cantamos, levantamos as mãos.
Nós reagimos a tudo isso. Só que todas essas coisas, elas podem ser camufladas. Todas essas coisas podem ser camufladas. Elas podem não sair de um coração que está de fato adorando a Deus. E a grande verdade desse texto é dizer a você o seguinte: Jesus conhece você, viu? Jesus conhece você. Jesus sabe se quando você estava dizendo único, Ele sabe, viu? Favor. Ele sabe se isso é verdade. Ele sabe se você estava dizendo essas frases de forma entranhável. Se essas frases fazem sentido na sua vida diária. Se Ele é o único Deus da sua vida, o único bem da sua vida. Ou você tem vários deuses que adoram durante a semana e chega aqui para dizer que Ele é o único. Hipocrisia. Jesus conhece tua mente. Ele sabe se o seu coração e a sua mente estão voltados unicamente para Ele. É uma verdade que não pode ser tirada desse texto. Teu Jesus, a quem você veio adorar, conhece o seu coração. Isso deve levar você a um temor, a uma reverência interna e externa. Não apenas externa, porque externa só serve para nós, mas interna. Outra verdade do texto, irmãos, é que Jesus, além de manifestar sua autoridade, conhecendo a mente dos fariseus, Jesus libera o seu perdão. Em Mateus 9, versículo 2, parte B, o texto diz: Jesus disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. Irmão, escute, aqui é o clímax do texto, irmãos. O texto, o ponto alto do texto não está na cura. O ponto alto do texto está no perdão dos pecados, irmãos. Você já viu aquela cena de uma igreja por aí, onde começa a contar o testemunho, aí um conta assim: olha, eu vim contar a bênção, porque Deus abriu a porta, e eu comprei um carro, assim, aí dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus. Aí o outro: olha, eu vim contar minha bênção, que aconteceu isso, uma cura, eu estava com câncer, e de repente foi curado, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aí a pessoa chega lá: pastor, eu vim contar uma bênção. Que me conte a bênção, conte a bênção. Eu vim dizer que Jesus perdoa os meus pecados vocês já viram isso? Eu vi com meus olhos. Jesus perdoou os meus pecados. E agora entrou na minha mente de que eu sou filho dele, salvo em Cristo Jesus. Ao terminar essa informação, o que o pastor disse: tá bom, mas agora conte a bênção. Distorção de realidades. Todos os bens que nós podemos alcançar, nada se compara ao cancelamento das nossas dívidas diante de Deus. Aqueles 4 homens levaram o seu amigo aos pés de Jesus, para de repente Jesus curar o seu corpo. Mas Jesus faz muito mais além disso, irmãos. Jesus cancela os pecados daquele indivíduo. Isso é muito importante nós absorvermos, porque Jesus está resolvendo o verdadeiro problema desse homem. O verdadeiro problema não é a sua paralisia. O verdadeiro problema não é que ele está prostrado numa cama. O verdadeiro problema desse homem é que ele tem uma dívida com Deus. E essa dívida em dado momento será cobrada com juros e correção monetária, onde a ira justa de Deus será despejada sobre a vida deste homem. Mas o que Jesus faz, irmãos? Teus pecados estão cancelados.
Essa informação, meus irmãos, nos leva a adorar muito mais a Ele, porque não importa se a gente chegar aqui e Ele vai abrir uma porta, não importa se a gente chegar aqui e Ele vai resolver as nossas picuinhas familiares, não importa se a gente chegar aqui e Ele vai solucionar um problema que está lá na nossa casa, isso são coisas pequenas. O verdadeiro clímax da nossa adoração diante de Deus é Ele trazer à nossa mente de que um dia na cruz Ele disse: Pai, está consumado. Tetelestai, está pago. Você consegue entender isso? Teu Jesus pendurado na cruz, crucificado naquele horrendo instrumento de dor, seus últimos suspiros, Ele olha para você, e a palavra que Ele diz: Maria, teus pecados foram pagos. João, teus pecados foram pagos. Meu Deus, essa verdade, ela nos aquece o nosso coração, porque todas as vezes que nós entramos diante da presença do nosso Deus, a única coisa que nós sabemos que iremos receber dele é carinho, amor, graça, misericórdia, nunca condenação. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que uma vez foram perdoados. Você está perdoado, irmão. Se você veio adorar ao seu rei, você está perdoado. Levanta sua cabeça, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima e sai daqui com um sorriso de orelha a orelha, com uma única certeza na sua vida: se a porta vai se abrir ou não, se a cura vai vir ou não, se o negócio vai acontecer ou não. Essas coisas podem ou não acontecer, mas uma é certa: o que? Teus pecados foram perdoados. Cristo morreu por sua culpa, cancelando seus pecados. Por isso que Ele é o único, incomparável. Por isso que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade.